Neste artigo. 1. Max Pain. 2. O que é uma operação de base com treasuries? 3. Recompra de títulos do Tesouro. 4. Oferta de títulos e liquidez em dólar. 5. Situação do mercado. 6. Estratégia de trading. Disclaimer: este é um resumo aproximado do ensaio de Arthur Ace, apresentado apenas para fins informativos. As opiniões expressas são as do autor original e podem não refletir a visão da equipe editorial da Encrypted. O ex-CEO da exchange de criptomoedas BitMEX, Arthur Ace, publicou um novo ensaio intitulado Corte de Teste Ski Cut. Nele, ele explora a conexão entre as tarifas comerciais de Donald Trump, a política monetária do ZEUA e a dinâmica do mercado de criptomoedas, traçando um paralelo entre uma encosta perigosa de montanha e a atual situação econômica. Ace analisa as consequências da política tarifária radical da administração Trump e mostra como essas medidas podem desencadear avalanches financeiras no mercado de títulos. Ele também explica por que a volatilidade do mercado de dívida se tornou o principal indicador para as decisões do Federal Reserve, Fed e do Tesouro do ZEUA e como isso afeta o preço do Bitcoin. Segundo o autor, a recompra de títulos do Tesouro, que o governo pode adotar, criará condições ideais para a alta do Bitcoin. Ace também acredita que o cenário atual é semelhante ao fundo de 2022, que antecedeu um grande rally no mercado cripto. A equipe da Encrypted preparou um resumo do texto. Cardinal Max Pain. O objetivo de Trump é eliminar o déficit comercial do ZEUA. Para alcançar resultados rápidos, sua administração está usando tarifas. Porque os mercados despencaram no dia da libertação? Porque, se os exportadores estrangeiros ganham menos dólares, eles não podem comprar ações e títulos americanos no mesmo volume. Além disso, se os exportadores precisam reorganizar cadeias de suprimentos ou transferir produção para o ZEUA, parte dos custos será coberta pela venda de ativos líquidos, como ações e títulos americanos. Essa é a razão pela qual o mercado do ZEUA e outros dependentes de exportações para o país registraram quedas abruptas. Inicialmente, a dinâmica inversa foi sustentada porque traders e investidores assustados começaram a comprar títulos do Tesouro em massa. Seus preços subiram e os rendimentos caíram, uma boa notícia para o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que agora pode financiar a dívida pública a taxas mais baixas. No entanto, isso também causou um pico de volatilidade nos preços de títulos e ações, um golpe fatal para certos tipos de hedge funds. Os hedge funds, apesar do nome, nem sempre usam hedges e quase sempre operam com alavancagem extrema. Por exemplo, fundos de valor relativo, Relative Value, RV, lucram com arbitragem entre dois ativos. Se o spread entre eles se amplia, eles pegam dinheiro emprestado, compram um ativo e vendem o outro descoberto, apostando em uma convergência para a média. Na maioria dos casos, essas estratégias dependem de baixa volatilidade. Quando ela aumenta, tudo desmorona, porque os gestores de risco de bancos e corretoras elevam as exigências de margem. Ao receber uma chamada de margem, os fundos são obrigados a fechar posições imediatamente, caso contrário, serão liquidados. O que nos interessa é a relação entre ações e títulos. Como os títulos do Tesouro do ZEUA são considerados ativos sem risco em termos nominais e são um instrumento de reserva global, seus preços geralmente sobem quando os investidores fogem das ações. Nos primeiros dias após o dia da libertação, tudo seguiu o padrão. Ações caíram e os preços dos títulos subiram, com rendimentos em queda. Mas, então, os títulos começaram a cair junto com as ações. Os rendimentos dos títulos de 10 anos fizeram um round trip que o mercado não via desde o início dos anos 1980. Porquê? A resposta, ou pelo menos como os políticos interpretam, é crucial. Pode ser uma questão de falhas estruturais que só podem ser resolvidas com injeções de dinheiro do Fed ou do Tesouro. O gráfico abaixo mostra o quão anormal foi a variação de 3 dias nos rendimentos dos títulos de 30 anos. Esse salto, causado pela política tarifária, é comparável a crises como a da Covid-19 em 2020, a financeira global de 2008 e a asiática de 1998. Um sinal alarmante. Imagem, gráfico de volatilidade.
Uma preocupação especial é o possível desmonte de posições de fundos RV em arbitragens entre títulos e seus futuros, a chamada operação de base, Basis Trade. Mas por que isso é tão importante? Fevereiro de 2022 foi um momento crucial para o mercado de títulos. O presidente Joe Biden congelou os ativos russos nos EUA, um dos maiores exportadores de commodities do mundo, reduzindo a demanda estrangeira por dívida pública. O vácuo foi preenchido por fundos RV, que se tornaram compradores marginais de títulos do Tesouro. Imagem: demanda por triazuris. Cardinal, o que é uma operação de base com triazuris? A operação de base consiste em comprar um título líquido, on the run, e vender simultaneamente o futuro sobre o mesmo ativo. A principal limitação são os requisitos de margem, quanto capital os fundos precisam manter em contas de margem em bancos e corretoras. Cardinal, margem nos bancos. Para obter financiamento, um fundo faz uma operação de rep com um banco, o banco empresta dinheiro usando o título como garantia, mas também exige margem em dinheiro. Quanto maior a volatilidade e menos líquido ativo, maior a margem exigida. Os títulos de 10 anos são os mais líquidos, mas, à medida que envelhecem, perdem liquidez. Logo, financiar operações com esses instrumentos exige mais margem. Cardinal, margem nas corretoras. Cada futuro sobre um título tem um nível mínimo de margem, o valor necessário para abrir a posição. Esse nível varia conforme a volatilidade. A corretora precisa garantir que pode liquidar a posição antes que a margem se torne insuficiente para cobrir perdas. Quanto mais rápida a mudança de preço, maiores as exigências. O Comitê de Empréstimos do Tesouro, TBAC, publica dados mostrando que, desde 2022, os fundos RV têm sido os compradores marginais de triazuris. Ou seja, o impacto das operações de base no mercado é significativo e o problema está na forma como esses fundos financiam suas posições. O estresse nos preços tem os seguintes efeitos. 1. A volatilidade no mercado de títulos aumenta, forçando fundos RV a depositar mais margem em bancos e corretoras. 2. Em algum momento, eles não conseguem cobrir novas exigências, começam a fechar posições em massa, vendendo títulos e recomprando futuros. 3. A liquidez do mercado cai e os market makers reduzem cotações para evitar uma avalanche de fluxo unilateral. 4. Os preços despencam, a liquidez some, a volatilidade sobe, exigindo ainda mais margem e o ciclo se fecha. Traders conhecem bem esse mecanismo, então, quando a volatilidade sobe, começam a se proteger e vender ativos, piorando a situação. Mas os reguladores também entendem o problema e desenvolveram uma solução. Cardinal, recompra de títulos do Tesouro. O Tesouro dos EUA iniciou um programa de recompra há alguns anos. Muitos analistas inicialmente o viram como um preparativo para emissão monetária em larga escala. Minha interpretação é diferente, mas primeiro vamos entender como funciona. O Tesouro emite novos títulos e usa os recursos para recomprar os menos líquidos, off the run. Isso valoriza os títulos antigos e permite que fundos RV realizem lucros. Seus títulos antigos sobem, enquanto os futuros não. Traders fecham as posições e liberam capital, que pode ser reinvestido em novas operações de base. O aumento de preços e liquidez reduz a volatilidade e, portanto, as exigências de margem, permitindo que os fundos aumentem ainda mais suas posições. O mercado se acalma porque o Tesouro fornece mais alavancagem ao sistema. Os preços dos títulos sobem. Tudo parece bem. Em teoria, o Tesouro pode recomprar indefinidamente, não precisa de aprovação do Congresso, pois apenas refinancia dívida antiga com nova. Formalmente, a operação é neutra em fluxo, compra e vendação do mesmo valor, sem necessidade de empréstimos do Fed. Portanto, se a recompra realmente aliviar temores de colapso no mercado de títulos e reduzir os rendimentos futuros, Bessent fará quantas for possível. Cardinal, oferta de títulos e liquidez em dólar. Bessent sabe que o teto da dívida será elevado e o governo continuará a se endividar ainda mais rápido. Ele também sabe que, mesmo com os esforços de Elon Musk e seu Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, cortar gastos rapidamente não será possível.
O próprio Musk reduziu sua estimativa de economia de 1 trilhão para 150 bilhões por ano. Logo, o déficit provavelmente aumentará. Em março de 2025, o déficit fiscal já estava 22% acima do mesmo período em 2024. O problema é que, devido à incerteza tarifária e à queda do mercado acionário, a arrecadação tributária deve despencar, ampliando ainda mais o déficit, mesmo que o DOGE funcione. Bessent provavelmente entende que, por esses fatores, pode ser necessário aumentar os volumes de emissão no resto do ano. E, quando há uma grande onda de novos títulos no horizonte, o mercado exige rendimentos mais altos, daí a necessidade de fundos RV para absorver essa oferta com alavancagem máxima. É por isso que o programa de recompra é vital. Embora não aumente formalmente a oferta monetária, gera liquidez em dólar indiretamente. Os fundos podem reinvestir e o governo continua se financiando por meio de participantes alavancados, não de capital próprio. Isso expande a oferta monetária e, consequentemente, os preços do Bitcoin. Obviamente, a recompra não é uma fonte infinita de liquidez. O volume de títulos antigos disponíveis é limitado. Mas, no curto prazo, essa ferramenta permite que Bessent estabilize o mercado e financie o governo a taxas aceitáveis. Isso explica a queda no índice MOVE e o fim dos temores de um colapso sistémico no mercado de dívida. Cardinal, situação do mercado. Esse cenário lembra o terceiro trimestre de 2022, o Fed ainda subia juros, os preços dos títulos caíam e os rendimentos subiam. A então secretária do Tesouro, Janet Yellen, precisava aquecer os mercados para absorver novas emissões. Para isso, o Tesouro liberou dinheiro do RRP Reverse Repo, emitindo mais letras do Tesouro, T-bills, com rendimentos maiores. Isso injetou 2 trilhões e meio de dólares em liquidez entre o terceiro trimestre de 2022 e o início de 2025. No mesmo período, o Bitcoin subiu quase 6 vezes. Imagem, liquidez e preço do Bitcoin. O cenário atual é igualmente favorável, mas o mercado está assustado. Investidores sabem que altas tarifas e conflitos EU-China são ruins para ações, e muitos ainda veem o Bitcoin como uma aposta de alto risco correlacionada ao Nasdaq 100. Eles estão pessimistas e esperam que o Fed comece a afrouxar. Mas Jerome Powell não pode agir como seus antecessores em de 2008 a 2019, agora, as principais alavancas da política monetária estão com o Tesouro. Assim como em 2022, muitos achavam que o Bitcoin cairia abaixo de 10 mil dólares após uma breve alta para 15 mil. Hoje, alguns acreditam que o ouro digital romperá 75 mil dólares e cairá abaixo de 60 mil. Mas, assim como Yellen emitiu mais letras do que títulos para direcionar liquidez do RRP, agora Bessent recompra títulos antigos e maximiza o potencial dos fundos RV. Nenhum desses métodos foi visto como QE, flexibilização quantitativa, pelo mercado, e foi por isso que muitos investidores perderam o início do último rally. No entanto, para que a recompra seja realmente estimulante, o déficit precisa continuar crescendo. Em 1º de maio, o QRA Quarterly Refunding Announcement do Tesouro revelará se o volume planejado de emissões difere das estimativas anteriores. Se Bessent precisar emitir mais, significa que a arrecadação tributária está caindo. Com gastos inalterados, isso aumentará o déficit. Em meados de maio, sairá o relatório oficial do déficit, ou superávit, de abril, refletindo a arrecadação até 15 de abril. Poderemos comparar a dinâmica do ano fiscal e confirmar se o déficit realmente está crescendo. Se confirmado, os volumes de emissão aumentarão e Bessent fará de tudo para que os fundos RV ampliem suas posições em operações de base. Cardinal, estratégia de trading. Trump fez um corte de teste em uma encosta íngreme e desencadeou uma avalanche financeira. Agora sabemos qual nível de dor ou volatilidade, pelo índice MOVE, sua administração tolera antes de mudar de rumo. E, crucialmente, sabemos que medidas tomarão em resposta, aquelas que aumentarão a oferta de dólares para absorver a dívida pública. Se as recompras não forem suficientes para acalmar os mercados, o Fed também agirá. Eles já deram o primeiro passo, desacelerando o QT, Quantitative Tightening, em março. Mas têm outras opções que, sem ser QE formal, aumentam a demanda por títulos.
Algumas podem ser anunciadas já na reunião do Fed em 6 e 7 de maio. Por exemplo, isentar títulos do Tesouro dos requisitos de SLR, permitindo que bancos os comprem com alavancagem infinita. QT Twist, resgatar MBS, títulos lastreados em hipotecas e recomprar títulos sem alterar o tamanho do balanço. Isso criaria até 35 bilhões de dólares em demanda adicional por títulos mensalmente por anos. Da próxima vez que Trump apertar o botão das tarifas, e ele o fará para obter concessões de outros países, o Bitcoin não cairá junto com as ações. Porque o mercado sabe, política deflacionária é impossível com o atual e futuro nível de dívida pública. Como você já percebeu, estou otimista. O Maelstrom aumentou ao máximo suas posições em criptomoedas. O principal ativo que compramos na queda de 110 mil para 74.500 dólares foi o Bitcoin. Ele continuará liderando, pois é o maior beneficiário do influxo de liquidez em moeda fiduciária. Agora que o mundo percebeu que Trump é um bárbaro brandindo tarifas como um porrete, todo investidor com ações ou títulos americanos busca um ativo independente do estabelecimento, principalmente ouro e Bitcoin. O ouro nunca foi visto como uma aposta de risco correlacionada ao setor de tecnologia dos EUA, então, durante o colapso do mercado acionário, mostrou-se como reserva de valor. Agora, o Bitcoin também se libertou do rótulo de ativo de tech e seguirá os passos do ouro, subindo sem parar. E os altcoins? Quando o Bitcoin superar 110 mil dólares, seu antigo recorde disparará, aumentando sua dominância. Talvez chegue a 200 mil dólares. Só então começará a rotação de capital para altcoins. Além dos tokens hype, os que mais se destacarão serão os de projetos com lucros reais distribuídos aos holders. Há poucos assim. No Maelstrom já acumulamos posições em alguns e continuamos.